gurizada, tudo numa boa? Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Tu já se perguntou qual é o significado por trás dessa data? No vídeo de hoje, em comemoração ao nosso dia, eu vou te contar um pouco da história por trás dessa data e te convidar para refletir comigo. Bora lá? Quadro aqui do meu canal, onde eu faço reflexões importantes e compartilho com vocês algumas coisas que estão passando na minha cabeça. O Dia Internacional da Mulher foi oficialmente criado em 1977, porém o dia 8 de março já era usado por vários movimentos femininos desde o século XX, para dar visibilidade para a luta pelos direitos das mulheres. Foram muitos os fatores que levaram à criação dessa data, mas uma tragédia em específico bateu o martelo para que a celebração fosse consolidada. E antes de falar sobre esse episódio, a gente precisa pontuar que as mulheres só receberam o direito de trabalhar após o ano de 1800, que foi ali mais ou menos junto com a Revolução Industrial. Eu não sei se vocês têm conhecimento sobre essa época aí da história, mas a Revolução Industrial foi basicamente onde começou o capitalismo, sabe? Onde ele realmente começou a se consolidar. E muitos movimentos, muitas coisas, muitas mudanças aconteceram nesse período. Inclusive a revolução da moda, né? A moda mais acessível para quem não era nobre também foi nessa época. Mas esse é um papo para outro vídeo. Só que apesar dessa conquista de poder trabalhar, as condições de trabalho dessas mulheres, elas eram muito precárias. E além de os homens terem as melhores condições de trabalho, eles também ganhavam mais que as mulheres. Algo que a gente ainda vê nos dias de hoje, infelizmente. E qual era a justificativa para isso? A principal utilizada pelos homens era de que as mulheres não precisavam receber um salário tão bom ou, digamos assim, digno e até mesmo ter um ambiente de trabalho saudável, porque elas não precisavam se sustentar, elas já tinham quem fazia isso por elas, que era os maridos. Com tudo isso, o movimento feminino foi se fortalecendo e cada vez mais mulheres foram às ruas para lutar pelos seus direitos. O que acabou muitas vezes resultando em mortes de diversas militantes ali, de diversas operárias, porque a polícia reprimia muito. Então diversas mulheres perderam a vida durante esses movimentos. Mas foi só em 1911, infelizmente por conta de uma tragédia, as mulheres foram um pouco mais ouvidas. No dia 25 de março desse ano, a fábrica de roupas Triângulo, eu não vou saber falar isso aqui, vou botar aí pra vocês, em Nova York pegou fogo e foi uma tragédia, gente, horrível. O incêndio foi o mais mortal acidente industrial da cidade de Nova York. Matou 146 pessoas. E dessas 146, 123 eram mulheres, que era a principal classe trabalhadora dessa fábrica. Quem estava no prédio não conseguia sair simplesmente porque eles bloquearam as saídas para que os funcionários não pudessem ter acesso ao lado de fora da fábrica para fazer intervalo. Então, nem isso elas tinham direito. Essa tragédia estampou a capa de diversos jornais e revelou uma verdade dura: as péssimas condições de trabalho das mulheres da classe operária, com cargas horárias que podiam exceder mais de 16 horas por dia. Vocês têm noção disso? Além de salários extremamente baixos, muito inferior aos dos homens, e locais de trabalho insalubres. A revolta por conta desse evento foi muito grande, todo mundo parou para falar sobre isso e olhar um pouco mais para essas mulheres. No dia 8 de março de cada ano que passava, as mulheres se reuniam para lutar pelos direitos e também para pedir que o Dia Internacional da Mulher fosse criado. Após anos e anos de luta e bateção de panelas, lá em 1977, a ONU oficializou a data 8 de março como o Dia Internacional da Mulher. E foi assim que essa data nasceu. Mas nós sabemos que a luta daquelas mulheres não era apenas por trabalho e por um salário digno. Era também por respeito, pelo direito ao voto, a ter voz, direito ao anticoncepcional, a creche para os seus filhos e principalmente pelo direito à vida. E a nossa luta ainda é por isso. Apesar das nossas conquistas ao longo de todos esses anos, nós continuamos sendo agredidas, desacreditadas, anuladas e violentadas
formas possíveis. Uma pesquisa do Data Senado, realizada em 2021, mostra que a violência contra a mulher aumentou. O estudo, que ouviu 3.000 pessoas entre 14 de outubro e 5 de novembro, revelou um resultado triste, mas já conhecido por nós. 68% das brasileiras entrevistadas conhecem uma ou mais mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar, e 27% declararam já ter sofrido algum tipo de agressão por um homem. De acordo com a pesquisa, 18% das mulheres agredidas por homens convivem com o agressor. Para 75% das entrevistadas, o medo leva a mulher a não denunciar. E ainda tem aquelas mulheres que são dependentes financeiras do marido e que já estão com a autoestima tão abalada por conta da violência psicológica que acreditam não ser capazes de ser donas da própria vida e alcançar o sucesso. E nem mesmo as crianças escapam desses índices cruéis. Na verdade, a cada hora, 5 crianças ou adolescentes são vítimas de violência sexual no Brasil. É o que mostra um levantamento inédito realizado pela Unicef em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o FBSP. A grande maioria das vítimas, quase 80%, são meninas. E um número muito alto de casos envolve vítimas entre 10 e 14 anos de idade, sendo os 13 anos a idade mais frequente entre os casos registrados. E o pior, os autores são quase sempre conhecidos das vítimas, como pais, tios, irmãos e primos. E por que eu tô trazendo toda essa história e esses dados aqui no vídeo de hoje? Porque apesar de nós amarmos receber presentes no Dia da Mulher, a data não é sobre isso. Essa não é e não deveria ser uma data comercial, e sim uma data para lembrar que nós merecemos respeito, que merecemos ocupar espaços grandiosos no mundo. E eu não sou contra presentes, tá? Eu amo receber presentes, eu acho que sim, é legal a gente receber um mimo nesse dia, né? Por tudo que a gente enfrenta, receber das pessoas que nos amam. É legal ter esse reconhecimento, eu não sou contra isso. Mas a gente jamais deve esquecer o real motivo do dia 8 de março e não tornar ele apenas uma data para dar e receber presentes. A gente precisa falar sobre o que está por trás, qual o verdadeiro significado e como que a gente pode mudar essa situação. Como que a gente pode e deve continuar lutando. Eu tinha muito mais para falar nesse vídeo, muitos outros debates, reflexões para colocar aqui, dados para trazer, mas se eu colocasse tudo isso pra gente falar, acabaria se tornando uma série documental. Quem sabe um dia, né, a gente vai pra Netflix. Então, mulheres, eu desejo um feliz Dia da Mulher para todas nós e deixo um lembrete: não sofra sozinha. A Central de Atendimento à Mulher está sempre disponível, é só ligar no número 180. E também não tenham vergonha ou medo de falar com aquelas pessoas que se importam contigo, com aquela amiga, com aquela parente, com alguém que pode te estender a mão nesse momento de violência, nesse momento de agressão, mesmo que seja psicológica. Não tenha vergonha de expor isso. Gente, é melhor agir antes que seja tarde demais, como a gente vê em muitos casos que aparecem todos os dias no noticiário. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham conseguido se conscientizar e entender um pouco mais sobre a história das mulheres, sobre o nosso dia. Eu acho que não é um cabo de guerra pelo gênero, o melhor gênero, pelo menos pra mim não é. É apenas para que nós tenhamos direitos e que a gente possa ocupar espaços realmente saudáveis para viver, porque nós merecemos. Então, até o próximo vídeo, a gente se vê em mais um Anjo na Real. Que eu achei. Ai, caramba. Então a gente se vê em mais um Anjo na Real ou algum outro quadro aqui do canal. Beijo, tchau!